Hoje vamos falar sobre a gênese e a evolução da deriva dos continentes. Como todos sabem, no início do século XIX, a dinâmica terrestre foi interpretada por duas correntes, que foram o permanentismo e pelo contracionismo. O permanentismo propôs que desde o seu tempo de formação, no início da história da Terra, os continentes têm tido características permanentes na superfície, afirmando que os domínios geológicos como bacias oceânicas e plataformas continentais eram características estáveis e de longa duração, e que a única mudança que ocorreu foi o crescimento lento dos continentes por acréscimo nas suas margens. Esta teoria tinha grandes defensores, tais como Charles Lyell e Francis Bacon. Por outro lado, tínhamos o contracionismo. Defendia que o arrefecimento da Terra conduzia ao aparecimento de um movimento lateral, o que poderia originar cadeias montanhosas e dobramento. Contudo, os grandes apoiantes desta teoria eram Edward Suess e Lord William Thomson. Alfred Wegener foi um meteorologista alemão e autor da teoria da deriva continental. Nasceu a 1 de novembro de 1880 na cidade de Berlim e faleceu em 2 de novembro de 1930 na Groenlândia. Formou-se em astronomia, alcançando o título de doutor em 1904 na Universidade de Berlim, despertando grandes interesses pela geofísica, meteorologia e climatologia. Alfred Wegener foi o primeiro a utilizar um balão para investigações meteorológicas no estudo de massas de ar. Contudo, em 1910 percebeu a semelhança nos contornos dos continentes, como se as regiões do planeta Terra formassem um quebra-cabeças de um único continente e propôs a ideia da teoria da Pangeia, uma Terra total que teria se repartido no decorrer de milhões de anos e gerando os continentes atuais do planeta. Mas, em 1912, foi recrutado pelo exército alemão. Depois de ferido, recebeu dispensa e passou a trabalhar no setor meteorológico do exército alemão. Passado alguns anos, Wegener faleceu de hipotermia ao levar socorro a um grupo de amigos na Groenlândia. Porém, a sua teoria deu o que falar mesmo depois da sua morte. Segundo a teoria da deriva, os continentes que hoje conhecemos estiveram até dada altura unidos, tendo depois derivado sobre o fundo oceânico até atingirem a posição atual. Contudo, Wegener considerava que os continentes eram constituídos por materiais pouco densos que repousavam sobre materiais mais densos. Esta diferença ao nível da composição e da densidade permitiria aos continentes deslocarem sobre o fundo oceânico e foi assim que Wegener propõe que no passado os continentes atuais estiveram reunidos num único supercontinente, a Pangeia, do grego pan, que significa toda, e geia, que significa terra, e rodeados por um único oceano que designou por nome de Pantalassa, da qual do grego pan, que significa todo, e lassa, que significa oceano. Mas, para isso, Wegener foi recolher elementos indicadores das condições climáticas, que lhe permitiram reconstruir climas antigos e verificar que, no passado, grandes extensões da Terra possuíam climas muito diferentes dos atuais. De entre estes elementos da natureza geológica destacavam-se os sedimentos finos e grosseiros mal calibrados e geralmente aglutinados, os tilitos, característicos das zonas glaciares, bem como os sulcos e estrias provocadas nas superfícies de rochas por movimentos de massas glaciares. Assim, e com base na paleoclimatologia, Wegener admitiu que na transição do Carbonífero para o Pérmico na era Paleozoica, o Gondwana esteve sujeito a uma forte glaciação, enquanto que a Laurásia estaria sob os efeitos de um clima tropical ou desértico. Na África do Sul, os traços desta glaciação foram intensamente estudados, sendo possível, em certos locais, determinar a direção do movimento do gelo através de estrias por eles efetuados nas superfícies das rochas. Para isso, Wegener usou argumentos geodésicos. Para quem não sabe, a geodesia estuda a forma, o tamanho e a localização precisa de pontos na superfície da Terra. Foi com isso que Wegener se baseou ao argumentar em medições efetuadas e em pontos distintos, num determinado intervalo de tempo, utilizando ondas rádio. Wegener estima um afastamento entre a Groenlândia e a Europa da ordem de 20 metros por ano. Deriva aparente do Polo Sul a partir do Cretácico, calculado por Wegener com base nos estudos paleoclimáticos. Apesar disso, a teoria de deriva continental apresentou uma possível solução para um dos problemas geológicos, a formação das montanhas.
Wegener explica assim a existência de montanhas nas margens continentais, bem como no interior dos continentes, como resultado da deriva dos continentes, pois as montanhas são formadas por compressões nos limites dos continentes em movimento ou por colisão de blocos continentais. De acordo com a sua teoria, as montanhas do interior dos continentes eram mais antigas do que as montanhas das margens continentais. A teoria de Wegener não se conseguiu impor na comunidade científica devido à coerência do seu modelo e às forças dos seus argumentos. A principal crítica à deriva dos continentes foi o modo proposto para explicar o movimento dos continentes. A reconstituição do movimento mostra-nos que, ao longo dos tempos, os continentes deslocaram-se rumo ao Equador numa translação em direção a Earth. Logo, Wegener propôs dois tipos de forças responsáveis por estes movimentos. O movimento de rotação da Terra, que origina uma força centrífuga, que junto com a força da atração gravítica, origina uma força dirigida para o Equador, responsável pela deslocação dos continentes, na qual o substrato de clima sobre o qual assentavam os continentes comportava-se ao longo dos tempos geológicos como um líquido muito viscoso, permitindo a sua deriva continental por ação das forças. Um dos grandes opositores à deriva continental foi o físico e matemático Harold Jeffrey. Demonstrou matematicamente que as forças sugeridas por Wegener como responsáveis pela deslocação dos continentes teriam de ser multiplicadas para poderem desempenhar o tal papel. Em relação aos argumentos geológicos, os opositores de Wegener defendiam que as costas do Atlântico não eram tão efetivas como ele referia. Existiram críticos que sugeriam mesmo uma distorção na forma dos continentes e das formações montanhosas de ambos os lados do Atlântico, a fim de justificar sua ligação no passado. Quanto aos argumentos geofísicos, a crítica de Wegener contra-argumenta que a teoria da isostesia apenas justifica os movimentos verticais da costa, sendo a sua extrapolação para os movimentos horizontais considerada abusiva. Contudo, na década de 1940 foram criados mapas detalhados do relevo submarino e a presença de cadeias de montanhas submersas surpreendeu os cientistas. Os materiais encontrados junto às cadeias, as denominadas dorsais mesoceânicas, seriam mais novos do que os localizados próximos aos continentes. Na década de 1960 é formulada por Harry Hess a teoria da expansão do fundo oceânico. Segundo o modelo de Hess, tal expansão ocorreria em consequência das correntes de convecção material de manto até atingirem a superfície, movimentando lateralmente e o fundo oceânico se afastaria da dorsal. Assim, seria possível explicar quais seriam as forças que movimentaram e ainda movimentam os continentes. As placas deslizam ou colidem uma contra as outras a uma velocidade variável de 1 a 10 cm por ano. Nas regiões onde elas se chocam ou se atritam, crescem os esforços de deformação nas rochas e, periodicamente, nesses pontos, acontecem os grandes terremotos, apesar dos terremotos e vulcões normalmente ocorrerem próximo aos limites das placas. Excepcionalmente, podem acontecer superterremotos nas regiões internas das placas. Fundamentalmente, existem três tipos de contactos entre as placas tectónicas proporcionadas por movimentações com sentidos divergentes, convergentes, de deslocamento horizontal ou falhas transformantes. Movimento entre placas divergentes. Ocorre quando as placas se movimentam para direções contrárias entre si. Esse processo acontece principalmente nas áreas ao longo das cadeias mesoceânicas. Essas cadeias são extensas elevações submarinas, cuja topografia é muito mais acentuada e exuberante do que as tradicionais zonas montanhosas existentes nos continentes. Quando as placas se afastam uma da outra, o material em estado de fusão, o magma, existente no topo da atmosfera, sobe através das fendas situadas nas cristas das cadeias submarinas e extravasa-se, formando um novo fundo oceânico. Movimento de placas convergentes. Este caso ocorre quando duas placas se chocam. Na maior parte das vezes, uma delas desliza por debaixo da outra, formando profundas trincheiras, que penetra pelo fundo oceânico. A placa inferior desliza no interior da atmosfera, segundo um plano inclinado, entre 40 a 60 graus, com relação
A horizontal. Essa região de junção de placas recebe o nome de zona de subducção. Mais de 3/4 dos terremotos do mundo ocorrem nesse tipo de limites de placas. E aí também se encontram os sismos de foco profundo. Exemplos clássicos de placas convergentes, o Himalaias, que é resultado do choque entre as placas euroasiáticas e indiana. Movimento horizontal ou de falha transformante. É o deslocamento lateral que separa as placas. O atrito entre as placas é tão grande que podem ocorrer grandes esforços e deformações nas rochas, que, periodicamente, libertam energia por meio de grandes terremotos. Para esse caso, o melhor exemplo é a falha de Santo André, na Califórnia.